Hoje nós temos a alegria de contar mais uma vez com o trabalho do nosso irmão aqui da casa, o Renato, trabalhador dessa seara, estudioso da doutrina espírita, que preparou com muito carinho um trabalho para a noite de hoje. E o Renato vai nos falar sobre o nascimento de Jesus e a renovação do espírito. Que possamos ouvi-lo com atenção e que a espiritualidade amiga esteja contigo neste momento, né? E que tu possa passar da melhor forma esse trabalho tão bonito. Boa noite a todos, queridos irmãos. Obrigado, Salete. Realmente preparei com muito carinho essa palestra, especialmente por estarmos muito próximos ao Natal, né? Então, vamos falar sobre o nascimento de Jesus e a renovação do Espírito. Hoje vamos refletir sobre o nascimento de Jesus e o que esse acontecimento representa para a renovação do espírito humano, à luz da doutrina espírita. O nascimento de Jesus representa, para a humanidade, não apenas um marco histórico, mas sobretudo espiritual. Sua vinda no mundo não se limita ao aspecto material do nascimento em Belém, mas simboliza a renovação do espírito humano, convidando-nos à transformação moral e à vivência do amor universal. Quando a gente fala de transformação moral, quem é estudioso da doutrina sabe que em várias palestras, né, e vários artigos, no nosso jornal também, fala-se muito nisso, né, na transformação moral. Então, o que está chegando agora? Daqui a uns dias temos o Natal, então aproxima-se o Natal. Ele é um momento de luz, de reflexão, de olhar para dentro, introspectivo, momento de sentir aquela melodia de esperança tocar nossos corações. Muito simples, a gente fica ouvindo e vendo uma série de propagandas dizendo para realmente pensarmos no próximo, pensarmos em harmonizar, né? Mas realmente no fundo do coração é a melhor oportunidade que nós temos nessa época. Então, deixemos de lado por um instante a corrida pelos presentes. Isso faz parte do que o homem criou, né? Corrida pelos presentes, corrida pelo bem material. Não é errado você ter bens, não há problema nenhum. E essa corrida frenética que começa já em eu dou um presente bom, depois o outro vem dar um melhor ainda, então cria-se um ciclo vicioso na cabeça do homem que não leva a nada, né? Afinal, quando morrermos, esse corpício não leva a nada, né? Então, a ansiedade por aquela perfeita ceia, né? Tem gente que fica extremamente preocupado com isso, em famílias grandes também. Vamos fazer uma ceia, sei lá, a melhor ceia possível, desde que esteja ao nosso alcance, e realmente é um momento para unir toda a família, né? Então, a verdadeira magia do Natal reside na simplicidade, na essência de nos conectarmos uns com os outros. Momentos de reunir a família, os amigos, os entes queridos. Olha, com toda certeza tem familiares que só se vêem em 2 ocasiões, né? Ou é no enterro de alguém, ou então, muito provável, no Natal. Porque quem tem filhos, e normalmente, se possível, vão visitar os pais, né? E realmente é um momento de unir a família e todos nós. Então, o nascimento de Jesus, à luz da doutrina espírita, no livro dos Espíritos, né? Um livro que faz parte do Pentateuco, que nós temos aqui na casa e muitos já conhecem, já estudaram e estudam, né? Na questão 625, Kardec pergunta aos Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? De guia e modelo. A resposta é simples: Jesus.
Então nós temos Jesus como Espírito puro, como uma missão divina e símbolo da humildade. Se pensarmos que Jesus como Espírito puro, no livro dos Espíritos, encontramos a classificação dos Espíritos em diferentes ordens. Jesus, sendo o Espírito mais elevado que já esteve entre nós, encarna a perfeição moral e intelectual que devemos almejar. Veja, nós temos certeza absoluta que o Espírito jamais morre, o Espírito é eterno. A cada reencarnação nós passamos um período aqui nessa existência para evoluirmos, não é? Então, se pensarmos que Jesus como Espírito puro, ele precisaria ter vindo à Terra, a esse planeta? Não, né? Porque ele teve essa, vamos dizer assim, ele teve essa missão de vir para mostrar a nós, humanos, o amor, a caridade, entre outras coisas que faz mais de 2000 anos e nós, seres humanos, não aprendemos. Não é? Então, a cada vez que nós temos essa oportunidade de reflexão sobre isso, não devemos desperdiçar esse momento. Né? Então, esse tópico, quando eu falo que Jesus é o Espírito mais elevado que esteve entre nós, é o que nós, como todos, como espíritos, sempre temos a oportunidade de evoluir, até nos tornarmos espíritos puros. Então, Jesus teve a missão de vir à Terra para nos ensinar, conforme ele pregou e disseminou bastante os ensinamentos. Só que o ser humano, nós não conseguimos ainda aprender. E por mais que tenham sido a interpretação dos textos, né? Porque se você pegar toda a história, né, dos ensinamentos, o básico, a linha mestre é a mesma. Agora, as interpretações é que muitas vezes o ser humano distorce. Né? Então, como missão divina, a sua encarnação não foi uma necessidade evolutiva. Claro que não, ele já era um espírito puro, mas uma missão de amor e orientação. Olha só o quanto que ele se disponibilizou a isso, né? Trazer à humanidade o exemplo vivo da lei de Deus, sintetizada no amor a Deus e ao próximo. E também como símbolo da humildade. O nascimento em um estábulo, sem nenhum recurso, né? A vida que ele levou, nós temos, hoje em dia, quem já teve a oportunidade de acompanhar aquela série The Chosen, né? Pode ver muito bem, nos dias de hoje, com todos os recursos tecnológicos que existem, tem sido uma das séries mais vistas no mundo, né? Inclusive, acho que foi o André, o Mika, que falou na palestra que tem um país, que é Senegal, acho que foi, que o governo pagou a tradução... Madagascar, né? Sempre lembro do bichinho. É inevitável, né? Madagascar. Então, o governo pagou para traduzirem esta série para que toda a população aprendesse, porque, claro, a série é em inglês, né? Tradução, então, isso é excelente. Então, quer dizer, resumindo, né? A questão da humildade que nós hoje em dia conseguimos até visualizarmos nessa série, o quanto que de recursos ele tinha, ele pregava, né, pregou, os discípulos tentaram de todas as maneiras vencer os obstáculos, enfim. E acabou que, de lá para cá, nós temos uma infinidade de ensinamentos e praticamente o que ele disseminou há 2000 anos, né? Nós precisamos continuar ainda refletindo, né? Nós estamos no mundo de provas e expiações, não esqueçam disso, tá? Caminhando para um mundo de regeneração, né? Então, falando na renovação do espírito, transformação moral.
que eu quero dizer sobre isso? O Evangelho segundo o Espiritismo também faz parte do Pentateuco. Kardec destaca que a verdadeira fé se reconhece pelas obras. O nascimento de Jesus nos inspira a renascer espiritualmente, abandonando o egoísmo e o orgulho, cultivando a caridade e a humildade. Então, as chagas que nós temos há milhares de anos, né? O egoísmo e o orgulho, isso é um trabalho a ser feito minuciosamente, porque é muito difícil a gente tentar, né, simplesmente entender o que é isso. Não estou falando, não quero ser mais orgulhoso, não sou egoísta, mas tentar entender o que é isso para que possamos depois, durante nossas vidas, nossos atos, refletir e agir como. Porque o fato de você, às vezes tem situações onde você deixa de praticar o amor e a caridade simplesmente por orgulho, né? Olhar o próprio umbigo. Olha só a quantidade de pessoas que só enxergam o próprio interesse, né? Sejam eles o político que tira a verba que vai para instituições de caridades, né, que poderia alimentar a merenda escolar, os recursos hospitalares, né? Está tirando esses recursos da necessidade de uma população que ele poderia ajudar infinitamente, gente. Né? Então, puramente orgulho e egoísmo. Enquanto que ele poderia ter a oportunidade de praticar a caridade e a humildade. Então, nós temos aqui na Terra muito o que aprender. Né? E são mais de 2000 anos e ainda não aprendemos. Mas será que precisa de mais quanto tempo, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as más inclinações. Veja, o fato de você falar, sou espírita, eu estudo a doutrina, eu entendo, eu participo de grupos de estudos, nós temos grupos de estudos aqui na casa, né? É aberto a quem quiser participar, toda quinta-feira online, e nós só entramos em recesso agora e volta depois do carnaval, mas do Livro dos Espíritos, e também nós lemos o Evangelho. Então, o fato de você estudar, praticar, conviver com pessoas da doutrina, você acaba entendendo melhor, você acaba compreendendo para que você possa refletir. Mas quem falou que nós não somos orgulhosos, egoístas? Isso é do ser humano, nós realmente somos, mas nós estamos aqui nesta existência para poder o quê? Evoluir. Então, com essa reflexão que nós passamos a ter nesses estudos, nos ajuda muito a reflexão e falar, puxa vida, por que eu não pensei nisso? Porque uma coisa é você pegar um livro e estudar só você. Deixa eu estudar, eu vou ler. Mas você não tem, às vezes, aquela visão que pode te dar de um outro ponto de vista. Você não tem como discutir, debater, né? E justamente a oportunidade dos grupos de estudo é para isso, gente. Então, olha, não percam essa oportunidade. E temos também, nós estamos falando da renovação do espírito. Então, eu falei da transformação moral, a lei do progresso. O Livro dos Espíritos ensina que todos os espíritos estão destinados à perfeição. Então, pensa numa linha de tempo, né, que não importa quando foi, porque quantos anos eu tenho, não interessa quantos anos eu fisicamente tenho, tá? Nós temos aí, vamos supor que um ser humano vive no máximo 100 anos organicamente, né? Tem os japoneses que aí todos passam quase 120. Mas, ou os italianos, né, que vivem naquelas colinas, né, então, etc. Mas, enfim, vamos colocar em média 100 anos, né, que a gente vive aqui. Mas, todos temos como objetivo nos tornarmos espíritos elevados, espíritos puros, que muito provavelmente nem viveremos aqui nesse mundo, né? Então, quando a gente fala da lei do progresso, todos os espíritos estão destinados à perfeição. Jesus
é o maior exemplo para nós, né? Então o exemplo de Jesus é o farol que ilumina esse caminho, mostrando que a renovação é possível e necessária. Então, voltando à questão de oportunidade de você estudar enquanto estamos encarnados nesta existência, é fundamental. Estudar e praticar. Tá? Então, vale lembrar que estamos na existência mais evoluída. Não importa, vamos fazer uma linha de tempo de 5 encarnações atrás, tá bom? Então, o espírito, ele não existe assim, o que morre é o corpo físico, né? Então o espírito não morre. Pensa em 5 encarnações atrás, a atual, que eu chamo de existência atual, é a mais evoluída de cada um de nós, tá? Então, a reencarnação nos é concebida para evoluirmos, aprendermos através das provas e expiações. E como que eu posso aprender? Tem o tal do livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, na tomada de decisões e ações que você faz com que possamos contribuir para estagnarmos ou evoluirmos. Veja o que eu falei, estagnarmos, ou seja, retroceder, não existe essa possibilidade, tá? Ou você vai estagnar, você vem em 3 encarnações e repete a mesma ação. Bom, mas você foi colocado naquela família, eu sou marido da esposa e eu continuo fazendo as mesmas ações, não mudo o meu comportamento. Aí, morri. Venho na próxima, mais uma oportunidade. Não aprendi. Pô, chega uma hora que, né, você tem que em algum momento você vai evoluir. Mas retroceder nunca, tá claro? Então, sendo assim, o Natal é uma excelente oportunidade para refletirmos profundamente sobre isso, porque o Natal é aquele momento que a gente acaba sendo mais introspectivo, reúne a família, né? Quando eu falo de reunir a família, com toda certeza sabemos que vão ter pessoas que pode ser o ovelha negra da família, pode ser pessoas que você não se dá, tem alguma desavença, algum problema. É impossível praticamente uma família não ter alguém que não tenha alguma desavença com o outro. Que tal essa oportunidade, né, do Natal de praticar o amor, a caridade, abraçar, dar uma palavra amiga para essas pessoas? E com tudo isso, todos estamos aprendendo, porque quando você trata bem uma pessoa nesse contexto do Natal, que é uma oportunidade que estamos tendo, né, você está refletindo, o fato de você dar um abraço numa pessoa, quantos pais que são, vamos dizer assim, são pais que têm problemas com o relacionamento com o filho. Pô, eu vou superar isso, né? Deixa o orgulho de lado, eu vou realmente dar um abraço no meu pai, vamos ver essa reação. Eu dei uma palestra uma vez aqui sobre o poder do pensamento, né? Isso aí é muito importante, quando você abraça uma pessoa, aquela energia que você passa, se você mentalizar que você eu quero realmente quebrar esse laço com meu pai, que eu tenho essas desavenças, seja por essa encarnação ou outras anteriores, muito provavelmente são acertos que nós temos que fazer nesta vida, porque se não acertarmos agora, na próxima encarnação viremos novamente, tá? Então, essa oportunidade, vou abraça, experimenta abraçar, sente aquela reação, aquela emoção, né? E fala umas palavras, me perdoe, não tenha vergonha de falar, né? Me desculpe, então, se você for muito orgulhoso, fala, me desculpe, tá, mas eu vou falar, me perdoa. Olha na cara da pessoa, é lindo isso, viu? É muito, muito importante, porque ao mesmo tempo que você está tendo essa ação, a pessoa pode reagir completamente diferente, ela pode te perdoar, pode te abraçar, pode te perdoar com o coração, tá? Não é perdoar falando, não é com o coração. E muitas vezes não é necessário falar, pensamento, né? Transmissão do pensamento é muito importante. Então, o Natal é uma excelente oportunidade. Então, na doutrina espírita, diz que Deus cria as almas simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não saber.
Isto é, sem a noção e o conhecimento do bem e do mal, mas com igual aptidão para tudo. O que significa isso? Que quando você não tem o conhecimento, você é ignorante por não conhecer. A partir do momento que você estuda, você tem o conhecimento. Mas, se você tem essa ação, esse conhecimento, o que você vai levar através do seu livro-arbítrio, que é de sensação de conhecimento do bem e do mal, as ações que nos comunicam. É nesse sentido. Então, o ideal é tudo. Só que eu não digo antes, não, por exemplo, o quê? Então, outra coisa, também faz parte do tratamento, a mediunidade, a mediunidade como instrumento de revelação no livro dos médicos, que explica que a comunicação com o mundo espiritual deve servir ao bem e à instrução. Assim como Jesus trouxe a mensagem divina, a mediunidade nos vai servir para compreender que não estamos sós e que a revelação do Espírito é acompanhada pelos bons Espíritos. Então, gostaria também de falar que uma psicografia, que é feita na psicografia, e esse regra, essa aula na casa espírita, sério, em trabalhadores de cargos, sérios, em trabalhadores espíritos, e a psicografia é o alto da pessoa. Relatar. Então, ele vai relatar de que forma? Escrevendo. Então, existem relatos, mensagens, vamos chamar de mensagens. Quantas mensagens são relatadas das consequências de determinadas ações de um espírito? E outra coisa, está cheio de livros por aí, cheio de filmes também. Quem assistiu As Mães de Chico, é esse o nome, né? As Mães de Chico, onde Chico Xavier psicografava as mensagens para as mães que iam para as reuniões, para pessoas muito aflitas, né? Assim, meu Deus, o que aconteceu com meu filho? Eu queria uma mensagem dele. E Chico Xavier reunia isso, ficou conhecido como As Mães de Chico, e ela relatava. Então, quantas mensagens são relatadas das consequências de determinadas ações de espíritos? Espíritos somos nós, tá? De atos equivocados, por exemplo, um suicídio, né? Muitas vezes comportamentos e ações que não levam a nada de bom. Sei lá, estou tratando mal insistentemente uma determinada pessoa, não me dou lá no trabalho com aquele fulano, não adianta, não consigo suportar determinadas ações no relacionamento, enfim, né? Então, muitas vezes comportamentos e ações que não levam a nada de bom, nos mostrando que o caminho inverso é o correto, de amor, de caridade, de perdão, de ajudar o próximo. Então, novamente, esse momento do Natal, trazendo tudo isso como um momento reflexivo, que você pode aproveitar a oportunidade no âmbito familiar, né, reunir os amigos, entes queridos, etc., e praticar isso. Porque quando eu falei dos médiuns que recebem as informações, seja psicografado ou através de psicofonia, né, a gente acaba tendo alguns relatos que nos faz refletir muito, pessoal, porque, assim, puxa vida, olha só, um espírito está relatando determinado assunto e a ação que ele tomava, e isso não levou a nada. Está lá ele preso num, vamos chamar de umbral, porque o umbral depende do nível de vibração, né, que você se encontra. Então ele está preso num umbral grosso, por exemplo, e enquanto que ele está completamente arrependido, se ele tivesse tido mais amor e carinho com um determinado amigo, um familiar, etc. Poxa vida, gente, nós estamos lendo isso, esses relatos são reais. Então por que não, se nós que estamos lendo e sabemos disso, por que não praticarmos aqui? Pô, mas então quer dizer, eu estou sendo cabeça dura, né? Eu vou ler aquele relato, estou vendo o que acontece no outro mundo, no plano espiritual, quando a gente
desencarnar, e ainda continuam fazendo isso. E aí vem o Natal como renascimento interior. Mais do que as festas e os presentes, o Natal deve ser visto como oportunidade de refletir sobre nossa própria renovação espiritual. Olha o exemplo de Jesus: seguir os ensinamentos e praticar a caridade, a humildade e o perdão. E a renovação contínua. Cada dia é uma chance de nascer de novo, de abandonar velhos hábitos e cultivar virtudes. O que significa isso? Sabe aquela pessoa que já acorda ranzinza, já reclamando de tudo? Pois é, passa um mês refletindo, fala, não vou reclamar. Há estudos, tem até palestras no YouTube de pesquisadores falando que aquelas pessoas que param de reclamar quando iniciam o dia, elas melhoram, organicamente elas melhoram. E obviamente, tudo ao redor dela também melhora, né, dessas pessoas, né? E aí no livro dos Espíritos, questão 132, tem uma pergunta interessante. Qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? Chegar à perfeição, cumprir a missão e participar da obra de Deus. Então, quando eu comentei com vocês que a perfeição sempre vamos dizer, como objetivo. Quantas vidas iremos precisar disso, não importa. Mas tudo começa sempre com as nossas ações nesta existência. E nós estamos sempre na melhor existência, né? Então, nós ouvimos muito sobre o famoso BIP, e eu ainda, nesse momento do Natal, é importante falar o que é o BIP. O BIP é benevolência, indulgência e perdão. E nesse Natal, que tal propormos a empatia? Eu vou definir para vocês. Fui fazer a pesquisa. O que significa benevolência? É a qualidade, está no dicionário. É a qualidade de ter boa vontade, afeto e desejo de fazer o bem aos outros, demonstrando bondade, tolerância e compaixão, vindo do latim benevolentia. Sabe o que significa? Querer o bem. E manifestando-se através de atos de caridade, amizade ou compreensão. Olha só, vamos nos colocar no lugar do nosso vizinho, dos nossos familiares, do colega, que talvez esteja vivendo bons momentos. Um gesto de carinho, um ombro amigo, vale mais que qualquer ouro. Vocês já tiveram a oportunidade de... eu tenho um ombro grande, né? Sou grandão. Então, quando tem algum amigo que precisa de algum ombro, eu falo, ó, pode chorar aqui que eu tenho um ombro grande e tá aqui, ó. Fica à vontade. Então, se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir alguém necessitado, não precisa falar nada, fica quieto, só ouça. A pessoa tem a necessidade de falar, e só o fato dela falar, ela vai refletir, ela vai entender, e muitas vezes ela vai achar a solução ou o caminho. Tá? E por outro lado, nós também, se precisar, eu vou chorar no ombro da Salete. E aí o que vai acontecer? Puxa vida, se ela começar a falar e eu falo, isso já vira uma conversa. Também pode ser válido, não é? Mas acreditem, a maioria das pessoas necessita apenas desabafar, falar. Então isso é benevolência, se colocar na situação da pessoa. Tá claro? Pois bem, então aí depois temos a indulgência. A indulgência significa perdão, clemência ou tolerância aos erros alheios. Nossa Senhora, hein? Tem gente que já pensa, ao invés de já refletir, já critica. Aí você vai ver uma situação, não importa qual seja, acredito que todo mundo aqui gosta de futebol, né? Eu já não assisto há uns 15 anos, né? Mas quando você está assistindo jogo de futebol, você começa a observar o comportamento dos amigos. Pô, mas ele devia ter feito isso, por que o jogador não fez isso? Então, estou falando um exemplo de futebol, mas pensa num exemplo de familiar, né? Ou pensa num exemplo do seu trabalho. A gente só pensar em criticar, ao invés de ajudar e já chegar com uma solução. Então, isso é a indulgência, que é a clemência ou tolerância aos erros alheios. Então, vamos propor, nesse Natal, exercitar o olhar gentil. Ah, mas é difícil. Aguenta.
nem que seja por uma semana. Aquele que enxerga a dor e a dificuldade do outro sem julgamentos. Sem julgamentos. Rapaz, eu vou te falar, viu? Julgar é o que mais nós fazemos, o tempo todo. O tempo todo, e quando a gente fala, o senhor ouve muito falar no vigiar e orai, né? Realmente, mas o julgamento para nós é muito comum. Então, aquele que enxerga a dor e a dificuldade do outro sem julgamentos, apenas com pura e simples compaixão. É a partir dessa atitude que a verdadeira paz começa a florescer dentro de nós, espalhando-se para o mundo. Então, eu falei da benevolência, a indulgência é a tolerância a erros, a julgamentos. Não vamos julgar. Quem somos nós para julgar, né? Meu Deus. E o perdão das ofensas, que é o BIP. Então, o P é o perdão das ofensas. É um ato de libertação e evolução moral, que envolve esquecer o mal, não desejar o mal ao outro e buscar a reconciliação. Eu sempre falo, não sei quantas palestras eu já dei, mas eu sempre falo, pedir desculpa é difícil, quanto mais perdoar. Mas perdoar com o coração. Ah, te perdoo, vira, não, tá perdoado, tchau, vira a cara e, né? Não é assim que acontece o negócio. Você está enganando a quem? A você e o próximo? Mas os espíritos ninguém engana, né? E tem no livro dos espíritos tem uma questão, que eu não me lembro de cor qual é, mas eu citei na outra palestra, que tem como ocultar algum pensamento de um espírito? Jamais. Você pode ocultar de você mesmo, se enganar, mas o espírito sempre vai saber exatamente tudo o que a gente está pensando. Não precisa falar. Os espíritos nos comunicam com as palavras, se comunicam com o pensamento. Tá? Então, preparemos a festa de Natal menos barulhenta por fora e muito mais sonora na alma. Silenciemos as discórdias, deixemos de lado as picuinhas e as velhas mágoas que só nos prendem. Liberte-se para a leveza e a alegria do perdão. Promovamos a harmonia em nossa casa, na nossa mesa de Natal, no abraço apertado para quem amamos. E quem não amamos também, pode abraçar com vontade. Que as conversas sejam recheadas de afeto e reconhecimento, e que cada palavra dita seja um bálsamo para quem recebe. Né? Pense um pouquinho antes de falar. Ah, mas eu falo o que vem à mente. Não, conta até 3, conta até 10, reflita, olha para quem que você vai falar. Né? Vale muito a pena a gente, neste momento de Natal, refletirmos e tentarmos aplicar isso tudo que eu estou falando aqui. E se você gostar desse momento de uma semana de aplicar isso, passe para um mês, passe para 6 meses, você vai ver que vai virar automático para você. Né? Então, enviemos uma mensagem sincera para aquela pessoa que não vemos há tempos. Nossa, como tem pessoas nessa situação, né? Vou ligar para um parente, uma tia distante, e eu mesmo não ligo, né? E digamos o quanto é importante. Diga que está com saudades. É gostoso ouvir isso, né? Hoje em dia tem o WhatsApp, tem e-mail, tem tudo. E quando não tinha nada disso, como é que a gente fazia, né? Nossa, minha mãe pegava o telefone, aquele telefone de escada, né? Eu ligava e ficava horas falando com os parentes. Aí a gente fazia... Me lembro na infância, eu devia ter uns 6, 7 anos, e meus parentes mais distantes, a gente pegava o carro e ia visitá-los para dar um oi, né? Nós existimos. Então, essas pequenas atitudes são como gotas no oceano. Juntas formam uma imensidão de um mar de boas palavras. Que nesse Natal, nossa melhor decoração seja o sorriso. A nossa melhor melodia seja o riso das pessoas que amamos. Afinal, nosso maior tesouro é a família que construímos. O laço de afeto que nos une e nos fortalece a cada dia. Se possível, estendemos a mão a quem precisa, mesmo que de longe. Uma doação, um voluntariado ou simplesmente um ouvido atento. A solidariedade é a essência do espírito natalino. É a prova de que o amor de que tanto falamos, é um fato, uma ação.
Então, pessoal, estamos finalizando. Vamos fazer assim, ó. Façamos um pacto de gentileza para o final do ano. Tratar a todos com o respeito e dignidade que merecem. Desde o atendente da loja até o motorista de trânsito, o garçom no restaurante, não importa qual seja a pessoa. Que a luz de Natal ilumine a nossa maneira de conviver. Usemos esta data para lembrarmos o nascimento do Mestre Jesus, para nos amarmos, para nos cuidarmos, para nos perdoarmos. Permitamos que a energia da noite de Natal nos recarregue de esperança, para que o ano que se aproxima seja construído com mais fé e propósito. Lembremos, o verdadeiro milagre do Natal é a nossa capacidade de recomeçar, de amar e de sonhar. Portanto, vivamos este Natal diferente, conforme eu já propus, para que possamos refletir e tomarmos essas ações, né? De coração aberto e alma leve. Que a paz de Cristo habite nosso lar, a harmonia guie nossos passos e as boas palavras transformem nosso dia e o de quem está ao nosso redor. O nascimento de Jesus é o marco da esperança e da renovação do espírito humano. À luz da doutrina espírita, compreendemos que sua vinda não foi apenas um acontecimento histórico, mas um convite eterno à transformação moral. Renovar o espírito significa seguir o caminho do amor, da caridade e da fé raciocinada, conforme nos orientam os ensinamentos de Allan Kardec. Um feliz e abençoado Natal a todos. Lembre-se, hein? Vocês estão comprometidos aí. Uma semana, né? Uma semaninha, e não é a partir do Natal, não, é a partir de hoje, tá? Amanhã já acordar sem reclamar, já praticando tudo isso que eu pedi a vocês. Vocês vão ver que em uma semana já vai mudar um pouquinho. Em um mês você já vai ter melhorado mais ainda. Imagine em 6 meses. Muito obrigado, então. Que tenham todos um bom Natal.